Verificado o Código Regimental de que trata a Portaria 145/2017 e com amparo na Portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento CRT, declaro aberta a 49ª sessão ordinária virtual de 23 de julho de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se conseguiram revisar a ata da sessão anterior disponibilizada pela secretária Silvana. Há algum ajuste a ser feito na ata? Não havendo, está aprovada a ata da 48ª sessão ordinária virtual. Indago a secretária Silvana se tem alguma resolução para assinatura. Não, senhor presidente, o conselheiro Leilson mandou um despacho e a conselheira Lineide mandou uma resolução, mas não deu tempo eu colocar no WebDrive. Tudo bem, Silvana. Farei da próxima sessão. Passando para a ordem do dia, hoje teremos 5 processos. O primeiro processo é o processo de recurso 1.1794/2008, aí 2008-03658. Recorrente, Companhia Energética do Ceará, Coelce, recorrido Seju. Relatora doutora Maria Elineide Silva e Souza. Esse processo já esteve em pauta aqui, já tem, salvo engano, a terceira perícia já foi realizada nele. Em face da afastamento por motivo de saúde do doutor Biratã, estará conosco o doutor Sidney Valente, que foi consultor tributário, que substituirá. E também para fazer sustentação oral das razões recusais, está conosco o doutor Júlio Yuri Rodrigues Rolim. Com a palavra, a relatora, a doutora Maria Elineide Silva e Souza. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, bom dia, Silvana, bom dia, senhora conselheira, a doutora Jusileide. Eu dou as boas-vindas aqui ao doutor Sidney, seja bem-vindo, doutor Sidney, é um prazer tê-los aqui com a gente. Também um bom dia para o doutor Júlio Yuri. Como o senhor presidente anunciou, esse processo, ele teve 3 perícias, mas eu farei, assim, um relato. Eu fiz um resumo, vou fazer esse relato, e na última perícia, ou nas 2 últimas, acho que a gente pode ler o resultado da perícia como um todo, se for necessário, certo? Farei o relato. O processo, ele trata da infração de omissão de receita de operações com energia elétrica no período de janeiro a dezembro de 2003 e janeiro a dezembro de 2004, detectada mediante o confronto dos registros contábeis e fiscais. Na informação complementar ao auto, o agente do fisco relata que, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 2.670/96, para efeitos de incidência do ICMS, a energia elétrica é considerada mercadoria. O contribuinte foi intimado, mediante o termo de intimação 2008-08469, a apresentar justificativa para as diferenças encontradas entre as receitas de operação com energia elétrica registradas na escrita contábil e fiscal. Em resposta ao termo de intimação, apresentou as seguintes justificativas. A receita fiscal constante no DAI-ICMS trata-se da divisão do ICMS devido no mês pela alíquota incidente no período, desconsiderando possíveis arredondamento e ou variações de alíquota. A receita efetivamente correta é a constante nos livros contábeis. As divergências entre as indicações das receitas contábeis e fiscais não afetam o ICMS recolhido. As divergências estão associadas a receitas isentas e não tributadas decorrente de causas judiciais. Na análise comparativa entre as receitas contábil e fiscal, as receitas não tributadas foram consideradas na escrita fiscal conforme anexo único. Então, não acatando, assim, a justificativa do contribuinte, os agentes fiscais fizeram o lançamento. Inicialmente, o valor lançado foi de ICMS, foi de
entre 2003 e 2004 foi de R$ 46.249.028,11. O contribuinte apresenta defesa tempestiva, encontra-se as folhas 218.303, onde ele argue, inicialmente, informa que a Coelce é uma companhia aberta e concessionária dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Suas demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e são auditadas por auditores independentes registrados na CNV e ainda pela ANEEL. Sua escrituração é realizada com relação ao ICMS. Sua escrituração é realizada diretamente no DAI-ICMS, instituído pelo Convênio 28 de 1989 e regulamentado no Decreto do Estado do Ceará, no artigo 721. Faz uma explanação acerca da escrituração das contas de resultado, informa que os dados da contabilidade comercial para o DAI-ICMS não é automático, pois é preciso fazer os ajustes necessários para retratar a realidade distinta que a escrituração dos livros contábeis e o DAI-ICMS necessitam. E aí ele discorre sobre vários aspectos nesse sentido, e, ao final, ele requer a realização de uma perícia para compor o movimento real tributável da Coelce e demonstrar sua receita fiscal. Requer ainda, em sede de preliminar, a decadência do direito de lançar os fatos geradores ocorridos anteriormente a abril de 2003, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, considerando que a data da lavratura do AI ocorreu no dia 1/4 de 2008, consciência pessoal no dia 10/4 de 2008. No mérito, requer a improcedência da acusação fiscal, considerando que a receita fiscal ICMS está contida na receita bruta da Coelce, mas não equivale à mesma, em função do regime distinto de escrituração e por incluir receita de serviços não tributáveis por ICMS, necessitando de ajustes na receita bruta contábil para chegar à receita do ICMS, faturado, não faturado, RTE, CVA, subsídio de baixa renda, suprimento de energia elétrica e outras receitas, e também ajustes por energia antecipada. Por último, alega o efeito confiscatório da multa. Em primeira instância, o processo é julgado procedente. A decisão encontra-se nos autos das folhas 310, 326, com fundamento no artigo 721, 723 e artigo 92, parágrafo 8º da Lei 2.670. O contribuinte vem aos autos e apresenta recursos voluntários, folhas 332, 354, ele repisa basicamente os mesmos argumentos apresentados na peça de defesa. Então, nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação, nulidade por vedação de lançamento com base em indícios e presunções, decadência do período de janeiro a abril com base no artigo 150, parágrafo 4º, no mérito, argue a não omissão da receita de ICMS e a necessidade de realização de prova pericial. E a aplicação da multa do artigo 123, 1D da Lei 2.670/96, e também o efeito confiscatório da multa. Os agentes do fisco aplicaram o artigo 123, 1C da Lei 12.670/96. O processo é encaminhado à Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 159/2009, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento e manter a penalidade do artigo 123, 1C da Lei 12.670/96, por entender que a infração configura uma falta de recolhimento. O processo é encaminhado, à época ainda tinha encaminhamento à douta Procuradoria-Geral do Estado, que adotou o parecer emitido pela Célula de Assessoria Processual Tributária.
O processo entrou em julgamento na 149ª sessão ordinária, ocorrida no dia 11 de agosto de 2019, tendo sido o curso do julgamento convertido em realização de perícia para responder os seguintes quesitos. Quais as contas que compõem a receita bruta operacional da Coelce registrada na contabilidade? Senhores, desculpe, aqui foi 11 de agosto de 2009, ainda foi a composição que a doutora Sandra e a doutora Marta eram conselheiras. Que sejam quantificados, mês a mês, as rubricas apontadas no capítulo 5 da impugnação, que constam as folhas 18 a 28 do auto. A exclusão de receitas que não são passíveis de incidência do ICMS. E ressalta que, por ocasião da sustentação oral, a parte abdicou da preliminar de nulidade suscitada em face da falta de clareza do auto de infração. Então, foi elaborado o primeiro laudo pericial, que se encontra as folhas 380, 391, com as seguintes informações. As receitas líquidas da Coelce, eu vou fazer um resumo, porque essa perícia ela é mais informativa, certo? As receitas líquidas da Coelce são provenientes da atividade de energia elétrica, sendo escrituradas nos livros contábeis e no da ICMS, que é o demonstrativo de apuração do ICMS, à medida em que a operação de saída da mercadoria se completa juridicamente. No da ICMS, a Coelce registra como operações tributáveis aquelas operações que ensejam a incidência do ICMS, e como operações isenta e não tributáveis, as operações em que não há incidência de ICMS, obedecendo ao regime de competência. A auditoria fiscal constatou a omissão de receita por meio do confronto mensal entre as operações de energia elétrica registradas no balancete de verificação com a receita de operações com energia elétrica, incluindo as não tributadas registradas no DAI ICMS, encontrando uma diferença de R$ 44.076.016,56 em 2003 e R$ 130.481.571,70 em 2004. Isso base de cálculo. A escrituração das receitas no DAI ICMS ocorre após os ajustes procedidos na receita operacional. E aí o laudo pericial é finalizado, o contribuinte é intimado do laudo. Aí a parte apresenta manifestação ao laudo pericial, que se encontra agora as folhas 3.096 a 3.102, arguindo a necessidade de complementação da perícia, pois não foram respondidas as questões formuladas pela decisão contida na folha 3077, nem comprovou a omissão de receita de fornecimento de energia elétrica da base de cálculo do ICMS, que apontou, mas não justificou. Pondera ainda que o primeiro quesito não foi respondido integramente. O segundo quesito não foi respondido. A perícia partiu da receita contábil líquida, a conta 611, e adiciona os tributos e contribuições sobre a receita PIS, COFINS e ISS, e os encargos setoriais para chegar à receita bruta, sem, contudo, quantificar os ajustes que devem ser feitos a partir da receita operacional bruta contabilizada. E informa ainda que o terceiro quesito não foi apresentado qualquer informação. Depois da manifestação ao laudo, o processo vem novamente a julgamento, no dia 8 de março de 2012. Na 47ª sessão ordinária, que se encontra a ata, as folhas 3.119 e 3.120, ocasião em que a Câmara deliberou o seguinte, consignou na ata:
A parte abdicou do pedido de nulidade por falta de provas em decorrência do lançamento ter sido efetuado com base em indícios e presunções. Foi acatada a extinção parcial do crédito em face da decadência dos meses de janeiro e fevereiro de 2003. Essa decisão foi por maioria, porque alguns conselheiros se manifestaram pela decadência em janeiro, fevereiro e março, por força dos artigos 150, parágrafo 4 e 156, quinto do CTN, considerando que o contribuinte efetuou a apuração do ICMS por meio do DAS-ICMS e realizou o recolhimento do imposto declarado. E aí converte o curso do julgamento do processo em realização de perícia, objetivando: 1. Identificar a receita auferida por faturamento e por tipo de serviço prestado mês a mês, elaborando planilha. 2. Apurar a receita fiscal mensal, a receita fiscal mês a mês, considerando os estornos, ajustes necessários, inclusive as operações que envolvam devolução de energia elétrica, energia subsidiária, baixa renda e baixa renda. Identificar as parcelas referente à recomposição tarifária extraordinária, RTE, mediante a confecção de uma planilha. Excluir da base de cálculo o valor correspondente à parcela do item anterior e elaborar planilha com os novos valores apurados. Foi feito o laudo pericial. Deixa eu ver se esse foi o último. Tanta perícia. Não, esse daqui eu também ainda vou ler o resumo, porque eu acho que dá para a gente ir só para a última para ler. Na realidade, acho que foram 4 perícias. Vamos lá. Foi elaborado o laudo pericial, folhas 3.124, 3.141, com as seguintes informações. Foram analisados os lançamentos efetuados no livro contábil razão dos exercícios 2003 e 2004, utilizados na elaboração dos balancetes de verificação mensais e comparados com as escriturações fiscais das demonstrações de apuração do ICMS. E verificou-se desacordo entre a receita bruta operacional e a receita fiscal do ICMS. As receitas informadas no DAS-ICMS mensal referem-se aos valores fornecidos do sistema comercial da companhia, onde na contabilidade as contas da ANEEL número 611.03.1103 e 611.05.1101 correspondem às contas operativas da companhia R 311.033.000 e R 511.01.0000. Depois dos devidos ajustes procedidos, tais como inclusão e exclusão da receita não faturada, inclusão da recomposição tarifária extraordinária, RTE, exclusão do CVA, compensação de variação de valores de itens da parcela A e exclusão do subsídio de baixa renda, exclusão ou inclusão do suprimento de energia elétrica, exclusão de outras receitas operacionais, como serviços com incidência com ISS, inclusão ou exclusão de ajustes por energia antecipada e exclusão da capacidade emergencial. As escriturações dos valores das receitas lançadas no DAS-ICMS ocorreram após ajustes contábeis procedidos na receita bruta operacional da COELSE, de forma a segregar as receitas tributada, isenta e não tributada. Receitas contábeis e encargos são excluídos e incluídos para a composição da receita fiscal, conforme uma planilha sumarizada, que encontra-se anexa ao laudo, ajustes da receita bruta para se chegar à receita fiscal,
contas e valores foram extraídos do livro Razão. Os valores da demanda sem ICMS, demanda contratada, não foram informados no da ICMS, em razão de ações judiciais. Tais valores não foram excluídos do levantamento apurado pela perícia e encontram-se demonstrados na tabela demanda sem ICMS. Feito todos esses ajustes aí, foi encontrado uma nova base de cálculo, no valor de R$ 23.835.659,13, considerando a demanda sem ICMS não informada no da ICMS, no valor de R$ 6.629.429,11. Nessa perícia há uma redução. A base de cálculo nesses valores aí que eu li, de 23 milhões, a base de cálculo de 2003 cai para R$ 19.711.569,14. E do exercício de 2004 cai para R$ 4.124.089,99. O processo novamente é incluído em pauta no dia 7/4/2017, na 25ª sessão ordinária, tendo a Câmara deliberado os seguintes pontos. Deixa eu ver. E aqui eu acho que é melhor fazer leitura da ata, porque a partir daqui vão as decisões. Folhas. 25ª sessão ordinária. Aí aqui eu farei a leitura da ata dessa sessão do dia 7 do mês de abril de 2017. Processo de número 1.794/2008, auto de infração 1/2008, 03658, recorrente, Companhia Energética do Ceará, Coelce, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Relator, o conselheiro Francisco Wellington Ávila Pereira. Decisões. Aí ele reproduz as deliberações ocorridas na 149ª sessão ordinária, realizada em 11 de agosto de 2009. Consta dos registros da ata, realizada em 11 de agosto de 2009, que por ocasião da sustentação oral, a parte abdicou da preliminar de nulidade suscitada em razão da falta de clareza do auto de infração. Desculpem. Na mesma ocasião, o processo em epígrafe foi convertido em realização de perícia. Deliberações ocorrida na 47ª sessão ordinária de 8 de março de 2012. Retornando à pauta nesta data, o presidente da Câmara, com a anuência do advogado da parte, do representante da PGE e dos conselheiros, determinou que se registrasse na presente ata que a abdicação do pedido de nulidade conforme ata da 149ª sessão ordinária acima referido, estende-se também ao pedido de nulidade requerido sobre o fundamento que o lançamento foi feito com base em indícios e presunções. Quanto à preliminar de extinção suscitada em grau de recurso, sob a alegação de decadência dos créditos relativo aos meses de janeiro e fevereiro e março de 2003, por força do artigo 150, parágrafo 4º e 156, inciso 5º do CTN, a segunda Câmara de Julgamento, por unanimidade de votos, resolve acatar a extinção relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, nos termos do entendimento do representante da PGE, que assim se manifestou. Abre aspas.
A decadência, no caso sobre crivo, deve obedecer o estipulado no artigo 150, parágrafo 4º, tendo em vista que o contribuinte efetuou a apuração do ICMS através do demonstrativo de arrecadação de ICMS, da ICMS, e realizou o recolhimento do imposto declarado. Destarte se o agente do fisco exige a diferença do ICMS que entende devido após o confronto com a receita contábil do contribuinte, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial relativo ao lançamento se opera a partir da data em que o contribuinte estaria obrigado a apurar e declarar o ICMS. Assim, entendo que a decadência deva se operar apenas em relação aos meses de janeiro e fevereiro de 2003. Pronto, fecha aspas. Os conselheiros Sebastião Almeida Araújo, Samuel Aragão Silva e Sandra Arraes Rocha acataram a extinção relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março, nos termos do pedido da parte. Esteve presente e apresentou sustentação oral o representante legal da recorrente, à época, o doutor José Alexandre Goiânia de Andrade, que indicou como assistente técnico para acompanhar o trabalho pericial a doutora Michele Rodrigues Nogueira. Na mesma ocasião, o processo foi convertido em realização de perícia, retornando à pauta nesta 25ª sessão ordinária de 7/4 de 2017. A segunda Câmara deliberou nos seguintes termos, e aqui começa as deliberações desse dia da 25ª sessão ordinária. 1. Com relação à preliminar de nulidade constante nos memoriais apresentado em sessão pelo advogado da parte, sob os argumentos de falta de clareza e precisão do auto de infração e de que o lançamento foi feito com base em indícios e presunções. Apesar de constar nos memoriais apresentados, o pedido de nulidade já havia sido objeto de apreciação dessa segunda Câmara e abdicação por parte do representante legal da recorrente, conforme consignado na ata da 149ª sessão ordinária, de 11 de agosto de 2009, e na 47ª sessão ordinária, de 8 de março de 2012. Com relação à arguição de decadência constante dos memoriais apresentado em sessão pelo advogado da parte, apesar de constar dos memoriais apresentados nesta sessão de julgamento, este tópico não foi analisado nesta data, uma vez que já havia sido objeto de apreciação e deliberação por esta Câmara, conforme consta na 47ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de março de 2012. Aí as decisões. Ato contínuo, a segunda Câmara resolve, por unanimidade de votos, retornar o processo à célula de perícias e diligências, a fim de que se atenda às solicitações referentes aos tópicos a seguir elencados. Aqui foram as decisões, certo? 1. Excluído o levantamento fiscal, os meses. Excluído o levantamento fiscal, os meses de janeiro e fevereiro de 2003, alcançados pela decadência. 2. Com relação à revisão tarifária ACVA, e aqui ele vai pontuando ponto a ponto que foi alegado desde a defesa, foi feito nas perícias, mas não tinha, assim, uma certa clareza se ia ser acatado ou não esse ponto. Aí, o primeiro ponto é a revisão tarifária, a CVA. A segunda Câmara resolve ratificar os ajustes efetuados na base de cálculo pelo perito, demonstrados no laudo pericial, folhas 3.124 a 3.141 dos autos. Com relação à reposição tarifária extraordinária, RTE, a segunda Câmara resolve ratificar o cálculo efetuado pelo perito, demonstrado no laudo pericial, folhas 3.124, 3.141 dos autos.
Com relação ao subsídio de baixa renda, verificar se no cálculo efetuado pelo perito foram considerados os valores repassados pelo governo federal para o custeio do subsídio de baixa renda. Esse quesito, nós vamos ver, vai ser respondido agora na outra perícia. Com relação à reserva global de reversão, explicar por que os valores relativos à reserva global de reversão, referentes ao mês de abril de 2003, foram excluídos da base de cálculo do ICMS. Com relação ao suprimento de energia, a segunda Câmara resolve ratificar os ajustes efetuados na base de cálculo do perito, demonstrados no laudo pericial, folhas 3124 e 3141 dos autos. Com relação às outras receitas operacionais, a segunda Câmara resolve ratificar os ajustes efetuados na base de cálculo pelo perito, demonstrados no laudo pericial. Com relação ao ajuste para energia antecipada, a segunda Câmara resolve ratificar os ajustes efetuados na base de cálculo do perito. Com relação aos encargos de capacidade emergencial, a segunda Câmara resolve ratificar os ajustes efetuados na base de cálculo do perito. Com relação ao tópico não faturado, a segunda Câmara resolve ratificar os ajustes efetuados na base de cálculo do perito. Com relação aos ajustes de débitos anteriores, fazer considerações acerca da exclusão do referido item, o porquê que tinha sido excluído. Com relação à demanda de reserva contratada, verificar dos valores lançados a título de demanda contratada, não considerado pela perícia, quais os que tiveram decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e a situação do atual processo. Tudo nos termos do despacho. E aí, o conselheiro relator, que à época foi o doutor Wellington, ele simplifica esse despacho pegando só os aspectos que a Câmara tinha dúvida e os outros estão todos ratificados. E aí ele faz o despacho que se encontra as folhas 3680. Esse relato é um pouco mais longo porque ele requer todo esse histórico para a gente entender o que está decidido e o que a gente pode se debruçar agora. Aí ele bota assim, determinar o retorno do presente processo à célula de perícias fiscais e de diligência a fim de excluir da nova base de cálculo os meses de janeiro e fevereiro de 2003, alcançados pela decadência. O subsídio de baixa renda, verificar se no cálculo efetuado pelo perito foram considerados os valores repassados pelo governo federal para o custeio do subsídio da baixa renda e fazer considerações a respeito. Com relação à reserva global de reversão, explicar por que os valores relativos à reserva global de reversão, referente ao mês de abril de 2003, foram excluídos da base de cálculo. 4. Com relação aos ajustes de débitos anteriores, fazer as considerações acerca desse item. E com relação ao item da reserva da demanda contratada, verificar, dentre os valores lançados a título de demanda contratada, não considerados pela perícia na nova base de cálculo, quais tiveram decisão suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e demonstrar a situação da ação atual do processo. Aí ele ainda ratifica os demais itens do laudo pericial, estão ratificados. O laudo, todos esses laudos e pedidos eu fiz resumo, mas nesse eu quis me deter porque é o final mesmo assim do processo. Aí o perito, que é o mesmo, desde o começo, que vale até consignar, um trabalho muito bem feito pelo doutor Carlos Raimundo da Rebouça Gondim, que é até conselheiro suplente desta Câmara. Ele começa respondendo assim: excluir da base de cálculo
os meses de janeiro e fevereiro de 2003. Resposta: excluímos da base de cálculo da presente autuação, em razão de extinção pela decadência, os créditos tributários referente aos valores referente aos fatos geradores dos meses de janeiro e fevereiro, acatado pela segunda Câmara de Julgamento. Subsídio de baixa renda. Verificar se no cálculo efetuado pelo perito foram considerados os valores repassados pelo governo federal para custeio do subsídio de baixa renda e fazer as considerações a respeito. Resposta: o atendimento a consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda representa um desconto social sobre a tarifa normal dos consumidores fiscais. Os valores correspondentes à subvenção da União à subclasse residencial baixa renda, dentro da faixa de isenção inferior a 80 kWh e atendida por circuito monofásico, estabelecido através da Lei 10.438 de 2002, bem como o Decreto 4.336, também de 2002, que ampliou a regulamentação do enquadramento para unidades consumidoras com consumo mensal entre 80 a 220 kWh, cujo ICMS correspondente à diferença de 140 kWh foi recolhido pela COELSE após a consulta do parecer 437.004 pela célula de consultoria normas da CATRE. Então, o que está nessa faixa aqui, entre 80 a 220, tinha sido objeto de consulta à CATRE e a COELSE já havia recolhido esses valores. Portanto, os valores repassados pelo governo federal para o custeio do subsídio de baixa renda, dentro da faixa de isenção inferior a 80 kWh, e os valores ampliados pelo decreto, na faixa de consumo mensal de 80 a 220, foram excluídos da receita bruta para apuração da receita fiscal. Os valores foram registrados nas contas contábeis, e cita, referentes à provisão da subvenção econômica que tiveram recursos financeiros provenientes da Eletrobras. Estas contas contábeis refletem uma simples provisão para um repasse futuro. Aí ele vai para o terceiro tópico a ser respondido. Com relação à reserva global, aí ele vem explicando. A reserva global de reversão, ou simplesmente RGR, é uma obrigação da distribuidora perante o órgão regulador, ANEEL, onde a empresa tem que provisionar parte de sua receita contra uma obrigação utilizando a conta R, aí cita o número da conta. Para o lançamento da conta RGR, esta é calculada sobre a receita líquida livre de tributos. Vale salientar que a conta da reserva global de reversão possui saldo acumulado de natureza devedora, pois é uma conta retificadora de receita. Dessa forma, o valor do estorno efetuado na conta contábil de reserva global de reversão, no valor de menos R$ 680.865,45, se refere ao saldo mensal apurado entre o valor da RGR lançada a débito no mês de abril, livre de impostos, e o valor lançado a crédito, que se refere ao estorno da reserva do saldo acumulado. O saldo de R$ 630.865,49 foi estornado no mês de abril de 2003, reflexo da reversão da provisão realizada em 2001. E aí ele anexa as provas demonstrando. Em resumo, o mencionado estorno foi realizado nos lançamentos da conta ANEEL e na conta operativa, e cita. Aí ele traz também mais algumas informações. Aí a questão dos débitos anteriores, que também tinham sido excluídos, né? Aí ele vai assim.
Em resposta, realizamos a inclusão. Tinham sido excluídos os débitos anteriores, aí agora ele diz assim: em resposta, realizamos a inclusão no valor de R$ 12.665,82, referente a ajuste de débitos anteriores, do mês de 12 de 2003, utilizado para a apuração da receita fiscal, que fora excluído da perícia administrativa anteriormente realizada por falta de comprovação pelo contribuinte. E aí, depois, o último tópico, que é a questão da demanda contratada, aí ele vem explicando. Analisando a escrituração da demanda contratada, constatamos que os valores faturados da demanda com ICMS foram incluídos na apuração da receita fiscal, enquanto que os valores da demanda sem ICMS foram excluídos, visto que existiam ações judiciais dos consumidores, Vicunha, Nordeste Sociedade Anônima, Indústria Têxtil, processo judicial, cito o número, e Petrobras, Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e também cito o número, que discutiam a juridicidade dos contratos de demanda reservada no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, bem como não foram informados nos da ICMS, demonstração de apuração do ICMS. Notificamos o representante legal do contribuinte a apresentar a cópia dos processos dos consumidores com ações judiciais cujas faturas foram faturadas sem os valores de ICMS no período de março a junho de 2003, correspondendo a R$ 5.061.695,24 da empresa Vicunha Nordeste Indústria Têxtil e R$ 6.110,19 da Petrobras, totalizando o valor que eu já li. Entretanto, a COELS informou que somente localizou parte do processo judicial referente à empresa Vicunha, que transitou em julgado na terceira vara da Fazenda Pública de Fortaleza, com decisão favorável ao consumidor. Diante do exposto, enviamos ofício Gabim-Conat número 16/2017, no dia 26 de setembro de 2017, à Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, solicitando cópia integral do processo da Vicunha, para exame da petição inicial e da situação atual do processo. Em seguida, a Procuradoria-Geral do Estado solicitou, por meio de ofício, a terceira vara da Fazenda Pública de Fortaleza, do Tribunal de Justiça, informações do processo. A Procuradoria-Geral do Estado foi informado pela terceira vara da Fazenda Pública que, em consulta ao Sistema de Automação da Justiça, o SAGE, foi verificado que os autos físicos foram remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no dia 28/5/2014, sem comprovação que tenha ocorrido devolução dos mesmos nos dados do processo, permanecendo a busca no sentido de localizar os autos. Aí ele apresenta uma tabela, demanda de ICMS, aí consigna esses valores, conta ANEEL, contas operativas. Em relação aos demais itens, objeto do auto, é a questão de ratificar. E aí vem a conclusão do laudo pericial. O trabalho pericial consistiu em excluir a base de cálculo da presente autuação em razão da extinção da decadência, os créditos tributários referente a fatos geradores do mês de janeiro de 2003 e fevereiro de 2003. Os valores repassados pelo governo federal para custeio do subsídio de baixa renda dentro da faixa de isenção de 80 kWh e os valores ampliados pelo decreto 4.336 na faixa de consumo entre 80 e 220 kWh foram excluídos da receita bruta para apuração da receita fiscal. A reversão RGR
É uma obrigação da distribuidora perante o órgão regulador, onde a empresa tem que provisionar parte de sua receita contra uma obrigação utilizando a conta contábil. O saldo de R$ 630.865,49 foi resultado do estorno lançado no mês de abril, reflexo de uma provisão realizada em 2001, que figura no saldo acumulado anterior em abril de 2003. Realizamos a inclusão de 12.665,82, agora referente aos ajustes de débitos anteriores, do mês 12 de 2003, que foram excluídos da perícia administrativa anteriormente realizada por falta de comprovação. Os valores de demanda sem ICMS foram excluídos da demanda contratada, visto que existiam ações judiciais dos consumidores Vicônia e Petrobras, que discutiam a juridicidade dos contratos da demanda, reservada no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Em relação aos demais quesitos analisados na perícia anteriormente, realizada através do laudo pericial, folhas 3.124, 3.141 dos autos, ratificamos as alterações processadas nos demais itens. Portanto, após exclusões e inclusões de receitas e encargos, encontramos uma receita operacional ajustada, que, confrontada com a receita fiscal declarada pelo contribuinte, apresenta uma diferença de base de cálculo geral para os exercícios de 2003 e 2004, no valor de R$ 15.104.190,04. E aí, esse valor refere-se a R$ 10.980.100,07 em 2003 e R$ 4.124.089,99 em 2004. Feito isso, ele anexa, né, todas essas respostas, inclusive as questões que da PGE e do tribunal. E a última peça de manifestação, e aí eu fazer só menção a ela, porque o doutor Yuri se encontra presente, encontra-se as folhas 3.946 dos autos, onde a parte apresenta a sua concordância com o laudo pericial. Bom, este é o relato, né, onde eu tentei detalhar a última perícia, porque é crucial para a gente tomar as decisões, e peço desculpa pelo relato alongado. É isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Elineide. Dando sequência ao processo, a palavra do doutor Sidney Valente. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Yuri, representante da parte, secretária, bom dia a todos. Sempre uma satisfação estar participando dessa sessão dessa Câmara. Senhor presidente, é o seguinte, esse processo, quando o parecer foi emitido pela doutora Ana Tereza, ainda não havia sido realizada essas 3 perícias que mudou significativamente o entendimento que foi manifestado nesse parecer, né? Haja vista aí a inclusão e exclusão de vários tópicos, né, de receitas que foram considerados pelo auditor fiscal, em comparação lá, os balancetes com o da ICMS, de onde surgiu essa diferença, né? Essa presunção de omissão de receita, né? E eu acredito que o conteúdo do parecer, ele já não reflete a realidade dos autos, considerando todas essas modificações que foram efetuadas, né, ao longo dessas 3 perícias, uma ocorrida em 2009, outra em 2012 e essa por última em 2017. Tendo em vista essas circunstâncias, senhor presidente, eu acho até desnecessária a leitura deste parecer, tendo em vista que, no meu entender, ele não reflete mais, né, o posicionamento da Câmara acerca da matéria. E, como a doutora Elineide bem falou, todo o esforço deve ser concentrado nesse último laudo pericial, né, que já traz todas essas análises,
inclusive até com concordância da parte, no final, né, para a gente manifestar o entendimento, para que a Câmara manifeste seu entendimento. Então é isso, senhor presidente. A não ser que os conselheiros desejem, né, ouvir, né, conhecer o conteúdo desse parecer. Obrigado, doutor Cid. Doutor Cid, teria alguma observação quanto às perícias, algum item que deve ser levado em consideração, ou a perícia atendeu todos os quesitos formulados da Câmara? Senhor presidente, pelo relato da conselheira, fiz aqui o acompanhamento do relato dela, eu acredito que foi contemplado tudo, inclusive nessa última perícia, né, com inclusões de receitas que, em princípio, não haviam sido consideradas pelo agente fiscal, sem nenhum acréscimo. Obrigado, doutor Cid. Dando sequência, para o doutor Júlio Yuri. Senhor presidente, senhora secretária, conselheiros, bom dia novamente. Conselheira relatora, agradeço muito o seu relato, porque foi um relato bastante minucioso. É um processo que já tem aproximadamente 13 anos, então já foi muita matéria debatida, né? Pelos nossos controles aqui, no último julgamento, que foi em 2018, ao meu ver, a matéria técnica, vamos dizer assim, sobre a questão regulatória, que impacta na questão aí da apuração do ICMS, foi toda exaurida, né? Por isso que houve até uma concordância ao último laudo pericial apresentado, reduzindo a base aí para aproximadamente 15 milhões de reais. Eu só não fiquei na dúvida, presidente, e eu peço até a conselheira relatora, só para ficar essa dúvida, porque como foram 3 ou 4 sessões de julgamento, que esse processo já foi, eu não verifiquei se já foi decidida a matéria de reenquadramento da penalidade de 100% para 50%, que seria a aplicação do 123.1D, da Lei 2.670. Isso aí eu peço até desculpa, porque eu acompanho no relato, eu não me percebi que havia esse tópico no nosso memoriais e nosso controle aqui. Não foi discutido, não. Nos processos anteriores, nas vindas anteriores, né, conforme todas as atas, o que foi afastado foi a questão das nulidades, que foram 2 ou 3 que foram afastadas, e também a questão da decadência. Eu notei que do processo, do primeiro pedido, consta essa questão aí, e a questão do efeito confiscatório da multa também, que foi repisado no memorial, no memorial que vem sendo objeto dessas diversas perícias, né, que foi, mas isso não foi discutido não, viu, senhor? Foi refutado pelo parecer da doutora Ana Tereza, não é isso, doutor Sidney? Pode até confirmar, ela refuta e mantém o 123.1C. Exatamente. Que eu havia até feito confusão, porque eu achava que os agentes do fisco tinham aplicado a falta de emissão de documento fiscal, mas não, eles aplicaram falta de recolhimento numa previsão, né? Então, mas como é mais benéfico, né, tem que permanecer. Então, senhores, sobre base, o contribuinte já concordou com o laudo pericial, a gente não tem realmente, já foi decadência, sobre a questão de baixa renda também, reserva global de reversão, a demanda contratada também foi excluído unicamente o processo da Vicunha, porque não havia indícios do processo da Petrobras, né, porque não havia informações efetivamente no banco de dados do Tribunal de Justiça. Foi incluída a questão do ajuste de débitos anteriores. Então, senhores, basicamente, a gente percebeu que no decorrer de todo o processo, o que ficou bem claro, que não houve aqui uma omissão de receita propriamente dita pelo contribuinte. Tanto que a base da autuação, ela vem se diluindo em todos os julgamentos no decorrer de ano a ano. Né? A gente tem aí mera divergência entre uma contabilidade, né, que é bastante detalhada, bastante específica, por causa da atividade da própria legislação regulatória do setor elétrico, e a questão da obrigação acessória de ICMS das ICMS. Então, senhores, não houve, propriamente dito, vamos dizer assim, um dolo, uma intenção do contribuinte omitir receita ou deixar de recolher tributo.
né? Então, a gente poderia até concluir que se trata de uma mera divergência, né? Uma mera divergência entre uma informação contábil e uma informação fiscal, vamos assim dizer, né? Essa divergência, senhores, ela é apta, né? Essa mera divergência ela é apta a reenquadrar a penalidade de ausência de recolhimento, né, que seria decorrente de uma própria omissão de receita, para uma ausência de recolhimento decorrente de uma ausência de escrituração, vamos dizer assim, minto, não ausência de escrituração, uma ausência de cuidado com o preenchimento da obrigação acessória. Ou seja, toda a informação de receita está completamente informada, foi corretamente escriturada pelo contribuinte. Não há, senhores, aí o elemento essencial que é para aplicação do 123.1c. Então, o contribuinte requer a aplicação, requer o acatamento do último laudo pericial, já nos termos da sua concordância dentro dos autos, e requer a aplicação, o reenquadramento da penalidade do 123.1c para 123.1d. É isso, presidente. O doutor Júlio também mantém o pedido de a multa com efeito confiscatório? Não, presidente, a gente sabe que esse tipo de argumento não é analisado aqui por nosso contencioso, né? É uma matéria basicamente destinada ao judiciário. Então, como já existem precedentes marcantes aqui no Conselho, o contribuinte ele não vai repisar a questão do efeito confiscatório. Obrigado, doutor Júlio. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Senhores conselheiros, o processo está em debate. A palavra está com a doutora Elineide, depois do doutor Leilson. Elineide, sem áudio. Desculpa, senhor presidente, eu tirei a mãozinha e esqueci do som. Um trabalho muito bem feito da perícia, que vem demonstrando ao longo do tempo, fazendo alguns ajustes que a fiscalização não teve condição de fazer à época, como foi feito aqui com a ajuda da empresa. Mas se nós pegarmos o relato do auto, e aí gerou toda uma confusão minha, que eu até, na hora, só agora eu vim ver que o fiscal tinha colocado o enquadramento que não era da penalidade, né? A infração aqui se trata de omissão de receita entre o confronto da contabilidade e da fiscal. E, como tal, presume-se uma falta de emissão de documento fiscal, cuja penalidade é o artigo 123, 3b, né? Isso, que é 30%, né? Isso, 30%. Considerando que essa penalidade, ela seria mais gravosa do que a imposta pelo agente do fisco, eu posso reenquadrar e limitar o valor lançado pelo fisco, como é o que tem ocorrido aqui na Câmara, só para deixar, assim, a penalidade adequada à infração. E por essa razão também eu não acato esse pedido de reenquadramento por 123.1d, porque o que está demonstrado no da ICMS, que corresponde à escrituração da empresa, não é realmente o valor correto, é o valor suprimido, algumas receitas que foram sendo ajustadas, umas reduzidas, mas que esses valores estão na contabilidade, mas não estão no da ICMS. Ou estão alguma coisa como isenta ou não tributada. Daí porque o meu entendimento de que essa penalidade aqui, a correta, é a de falta de emissão de documento fiscal, porque é a que corresponde à omissão de receita. Eu acho que em processos anteriores a esses, assim, com esse tipo de infração, nós já fizemos esse entendimento. Aí, no meu caso, o meu entendimento, não é nem proposição, o meu entendimento é de que seria aplicado o artigo 123, eu vou só olhar direitinho, mas eu acho que é 3b, né, falta, e limitado ao valor lançado. Limitado ao valor lançado. Que aí eu pego a base de cálculo, aplico a última base de cálculo, aplico 30% e tenho os valores corretos. No caso aqui, a última base de cálculo, eu saio de um papel para outro, viu, gente? A última base de cálculo apresentada pela perícia, de 2003, foi 10.980 e 100,
e de 2004 foi 10 milhões, 10.980.100 reais, e de 2004 foi 4.124.089,99. Seria pegar esses valores da última perícia, aplicar a penalidade correta, no caso aqui 30%, e encontrar o valor. É lógico que esse valor vai estar bem aquém, daí porque mesmo que fosse superior, ainda seria limitado ao valor lançado na inicial. Este é o meu entendimento. Obrigado, doutora Elineide. Doutor Leilson, depois doutora Jusileide, depois doutor Rafael. Doutor Leilson. Sem áudio, doutor Leilson. Presidente, eu acho que a doutora Elineide antecipou muito do que eu ia falar. Porque se nós pegarmos todos os fólios do processo, desde a narrativa, da informação complementar e nas perícias, fica bem evidenciada a questão da omissão de receita, porque incluiu-se receitas, excluiu receitas na perícia, né? Essa receita aqui é para ser tributado? Mas tem uma decisão judicial da demanda contratada, então vamos excluir essa receita aqui do levantamento fiscal. Então, a todo momento, estávamos incluindo e excluindo receitas durante essa perícia. Então, para mim também, apesar do agente do fisco ter colocado a penalidade de falta de recolhimento, que, na verdade, se obtém aí, sim a omissão de receita. E a gente aqui tem, efetivamente, decidido dessa forma. E quando esse valor era um valor que extrapolava o valor da autuação, a gente limitava a multa da omissão de receita ao valor que efetivamente foi lançado. Então, também acho que não é o caso de você reenquadrar como falta de recolhimento, porque em nenhum momento, desde a narrativa, como também das perícias, tratou-se dessa questão de haver ou não falta de recolhimento, mas sim de se incluir ou excluir receitas que são tributadas e receitas que não são tributadas. Também eu concordo com o pensamento da doutora Elineide. Obrigado, doutor Leilson. Com a palavra, doutora Jusileide. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Sidney, advogado, doutor Júlio Yuri. Eu quero aqui apresentar os meus parabéns à doutora Elineide pelo seu belo relato, de forma bem clara, bem esclarecedora, nos deixando bem à vontade para tomar uma decisão que, de fato, de forma material, a gente fica bem, digamos assim, com a certeza de que a gente vai executar um trabalho bem realizado, com todas essas nuances, com todas essas minúcias, e trazendo desde o início desse processo, que se arrasta há quase 13 anos. Então, assim, eu corroboro aqui com a nossa conselheira, né, e falar a respeito que, de fato, houve aqui uma falta de documentos, né, e não de omissão de recolhimento, né. E eu fiz aqui os cálculos, conforme ela falou, que o total da base de cálculo fica em R$ 15.104.189,99. E os 30%, ele recai para R$ 4.531.256,99. Então, esse é o valor, né, na frente aos 30%, e conforme a apresentação dela, que for mais benéfico, a gente vai fazer aqui as devidas considerações. Era esse minha mensagem, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutor Jusileide. Doutor Rafael, com a palavra. Senhor presidente, como o doutor Leilson disse, a doutora Elineide já antecipou bastante da questão. Eu ia suscitar a possibilidade da alteração da penalidade para o artigo 123, 3A, mas ela já foi bem certeira, né? No mais, eu parabenizo a doutora Elineide pelo excelente relato, né? A facilidade que ela tem de tornar fácil a leitura, né? De algo que é difícil, né? Parabenizo o perito, Carlos Gondim,
E o relator anterior também fez um belo trabalho. Ele naquela decisão lá de 2017, ele também conseguiu segregar bem bonitinho, né? Doutor Wellington. É isso, trabalho bem feito da equipe da Cefaz. Então é isso, já me sinto em condições de votar, senhor presidente. Muito obrigado. Os debates vêm ainda, né? Claro, eu me antecipei. Mas tem uma coisa na defesa lá, que é suscitado a ilegalidade da Selic, né? Que isso não foi tratado no recurso. Eu acho que essa matéria não perdeu o objeto também, né? Tem que perguntar a parte aí se ela ainda mantém, né? Que matéria tão... Não, presidente, a gente não vai prosseguir com essa da Selic, até porque já foi objeto de análise pelo STF há muitos anos atrás. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Eu creio que o silêncio implica que não querem mais discussão sobre o tema. Doutor Sidney, sobre esse tema, eu creio que o senhor tem até, depois eu vou para o doutor Júlio Yuri, tem até a manifestação desse reenquadro dessa omissão de receita ser uma falta de recolhimento ou outra penalidade própria lá. Não é isso? Sim, senhor presidente. No caso aí, é uma presunção lá do artigo 92, parágrafo 8º, né? Em operação de omissão de receita. E nesse caso aí, esse tipo de presunção, ela revela, como bem disse a doutora Elineide, uma falta de emissão de documento fiscal para registrar aquela operação tributada do ICMS. Diferente daqueles outros casos em que um documento é emitido ou há uma redução na base de cálculo, e aí a gente pode reenquadrar aí como falta de recolhimento, como existem algumas presunções de omissão de receita, prevista nesse artigo 92, parágrafo 8º, em que a gente faz o reenquadramento dessa penalidade por haver essa possibilidade. Nesse não, eu estou comparando uma receita contábil que eu declarei, supondo 100, com 80 que eu levei à tributação e ofereci, declarei ao fisco. Nesse caso aí, revela, no meu entender, uma falta de emissão de documento fiscal, sujeita à penalidade lá do 123.3b. Obrigado, doutor Sidney, bastante esclarecedor. Doutor Júlio Yuri, com a palavra também. Só um esclarecimento, presidente. Está sendo proposto o reenquadramento, né, para a multa para 30%, e o principal, vai ser mantido a exigência? Só uma pergunta. Sim, o principal será 27%, que é energia elétrica, né? 27%, e a multa 30% mais limitada ao valor lançado alto, ou a multa, o reenquadramento 30% da primeira operação, doutora Elineide? Doutor Francesc, cai o imposto, né? Ninguém mexe, porque é os 27%, né? Apenas que o fiscal aplicaria uma vez o valor do imposto, né? E a minha sugestão é de alterar e botar na multa os 30%, que aí, no caso do exercício de 2003, 10% de 10.980.100,07 vai para R$3.294.030. E o imposto é 27% desse valor. É R$2.964.627,01. E 2004, a base de cálculo ficou em R$4.124.089,99, o imposto 27%, R$1.113.504,30, e a multa R$1.237.226,99. Nós estamos falando só da multa, o imposto é o mesmo. Perfeito. Só um adendo, no auto original, 2003 foi lançado com a alíquota de 25%, não 27%. 25 foi? Foi, 25%. Vou dar uma olhada, eu vi porque eu acho que eu vi em algum ponto 27%, deve ter sido numa perícia. Foi 2004, realmente foi 27%, 2003 foi 25%, provavelmente deve ter tido deve ter tido no reajuste, mas vai ser a alíquota do lançamento, da data do gerador, certo? Perfeito. Sem FECOP no caso, né? Eu acho que é. Não teve FECOP, não. Eu também vi que não teve adicional de FECOP, não. Não, então é 25%. Gente, esse auto é do dia 1/4/2008. Né? Realmente era 25%. Eu vou anotar aqui na minha.
Que eu acho que o perito colocou 27, mas eu vou checar os cálculos, viu? Vai sair com a alíquota, eu vou utilizar isso até na minha resolução. Obrigado, doutor Júlio, pela observação aí quanto à alíquota, muito pertinente. Doutor Wander pediu a palavra. Doutor Wander. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Yuri, doutor Sidney, doutora Silvana, um bom dia a todos, prazer renovado em revê-los. É só uma observação, já extremamente satisfeito com todo o relato feito pela doutora Elineide, mas é porque a aplicação das alíquotas, em 2003 foi 25%, em 2004 já foi 27%. Pronto, eu já tinha ido para o original, isso mesmo, 2000. Vai haver essa diferença entre os 2 anos, a doutora Elineide também vai ter que se debruçar nesse As cálculo. folhas 13 do alto, eu já tinha ido, doutor Wander, muito obrigada, viu? Folhas 13, no demonstrativo do crédito tributário. Isso. Obrigado, doutor Wander. Doutora Elineide, quer falar? Não, só que a equipe é boa. Pronto, finalmente vamos concluir esse auto, que já está conosco aqui há quase 15 anos, 13 anos, a quase debutar aqui no Conselho. Então, todos estão aptos a votar? Então... Só uma informação, né? Muitos dos colegas que trabalharam já estão aposentados, né? Doutora Catarina está aposentada, doutor Ozanã. Já estou apta. Fala que a gente fica com a inveja branca, né? Queria estar aposentado também. Cuidado, como diria a minha amiga Mônica. Vamos colocar em votação. Doutora Elineide, como voto dos presentes autos? Eu conheço do recurso ordinário, né? As preliminares já foram afastadas nas sessões anteriores, né? E no mérito, eu julgo parcialmente procedente a acusação fiscal. No entanto, reenquadrando a penalidade para o artigo 123, 3B, né? 3B da Lei 2.670/96, por configurar realmente uma omissão de receita e não uma falta de recolhimento. Lembrando que limitada ao valor lançado e com base no terceiro laudo pericial que se encontra as folhas 3.682, 3.692. Esta é a minha decisão, senhor presidente. Obrigado, doutor Elineide. Doutor Leilson, como vota? Presidente, eu sigo a relatora, mas eu queria fazer um pequeno comentário, de dar os parabéns a todos que trabalharam nesse processo, né? Desde a defesa foi fundamental, trazendo todos os argumentos durante a perícia, né? A própria empresa Coelce, os peritos, né? Que é o mesmo perito, né? As câmaras, a composição das câmaras aí, os julgadores que julgaram, né, para chegarmos agora aqui, ter, pelo menos, retirado 95% dos problemas que poderíamos encontrar para resolver essa questão. Então, eu gostaria de reafirmar e dar meus parabéns a todos que oficiaram nesse processo até chegar nesta Câmara agora para a gente fazer a resolução do processo. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Wander? Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto da relatora, da nobre relatora, e faço minhas as palavras do doutor Leilson, porque realmente esse processo chegou hoje a julgamento de uma maneira bastante confortável para todos nós, já todo esmiuçado, já todo detalhado. A conselheira relatora fez um trabalho exemplar, o perito, o doutor Carlos Gondim, que a gente atua aqui conjuntamente nessa Câmara, todas as partes envolvidas, como já disse o doutor Leilson. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Jusleide? Senhor presidente, faço novamente as minhas palavras, doutor Leilson, doutor Wander. Esse processo chegou aqui, digamos assim, enxuto, para que a gente pudesse trabalhar e ter a clareza, né, de fazer o julgamento bem certo, bem adequado, bem coerente, e parabenizar a todos que trabalharam nesse processo, a doutora Elineide, que hoje fez assim, uma retrospectiva bem detalhada, bem precisa,
sem nenhum subterfúgio, sem deixar nenhuma dúvida, e deixando a gente, como falou o doutor Wander, bem confortável para que a gente pudesse realmente votar neste processo. Eu me sinto honrada de poder estar participando dessa Câmara, de participar desse aprendizado que não tem preço, é um valor bastante valoroso. Então, eu quero agradecer a todos aqui, inclusive a doutora Elineide, com a sua expertise, com o seu trabalho, com o seu comprometimento de fazer um trabalho tão minucioso, tão valoroso. E aos advogados da parte também, que foram cuidado de trazer todas as informações, e o perito, que desde o início vem trabalhando nesse processo, e com certeza ele fez com muita precisão e com muita certeza, né, com muito profissionalismo. E isso aí eu parabenizo todas as que foram envolvidas. E o meu voto é com a relatora. Obrigado, doutor Sileide. Doutor Rafael? Acompanha a relatora e tem uma aderência aos elogios já profusos aqui. Parabéns. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Cláudio Célio? Senhor presidente, diante desse belo trabalho realizado pela nossa relatora Elineide, que realmente, Elineide, não foi em vão o seu esforço para mostrar para nós aqui hoje essa excelente relato desse processo muito difícil, muito complexo, envolvendo 3 perícias. E, senhor presidente, parabenizá-la a todos, o perito também teve uma grande parte nesse trabalho, e como outros colegas também. Então, senhor presidente, o meu voto, eu sigo o voto da relatora. Obrigado, doutor Cláudio Célio. Então, a segunda Câmara de Julgamento, por votação unânime, conhece o recurso da provimento em parte para reformar a decisão de primeira instância e declarar parcial procedência da autuação, aplicando ao caso a penalidade do 123.3b da Lei 2.670, que é específico para a infração de omissão de receitas. Esta decisão para este processo. Senhores, realmente, deixar aqui, às vezes a demora do processo é favorável, porque a gente consegue chegar a esse bom termo. Se tivesse julgado de forma soldada, talvez a gente tenha chegado a essa conclusão. Muitas vezes a demora, claro que a gente quer um processo célere, um processo rápido e um processo eficiente, né? Mas às vezes a demora é inerente à própria matéria, dada os assuntos serem bastante controversos, principalmente desse que tem demanda contratada, produtor rural, consumidor baixa renda. Então ele encampou vários temas que serão até objeto do próximo mês de outros processos que serão julgados no contencioso. E agradecer também ao doutor Júlio Yuri, que o escritório de advocacia foi muito coerente, que até encampou a perícia realizada, a última perícia, referendou todos os atos praticados pelo perito. Também isso é muito louvável da parte, que questionou até onde pôde, demonstrou o seu direito, seu bom direito, né, e onde não podia mais demonstrar, ele aderiu à perícia. Isso também é muito louvável ao advogado, que estamos aqui em busca da verdade material, e eu acho que todo mundo que trabalhou no processo contribuiu de alguma forma para esse resultado. Deixo aqui esse registro desse fato. Senhores, a gente vai dar um intervalo de 10 minutos, estamos retornando às 10 horas, tá certo? São 9h50. Senhor presidente, só um minuto. Eu agradeço, né, assim, as palavras que me foram dirigidas, mas como bem ressaltado pelo doutor Leilson, eu fiz só o... Cortou, doutora Elineide. Ela congelou para mim. Congelou. Vocês ouviram? Não. Congelou. Congelei, eu congelei de emoção. Estou dizendo que eu agradeço, né, as palavras, mas assim, eu vejo que o meu trabalho foi mais de resumir e de organizar o pensamento dos meus antecessores, dos conselheiros e do Dr. Carlos Gondim, que desde o começo participou desse processo. Muito obrigada. Então, 10 minutos de intervalo, vamos retomar às 10 horas em ponto. Tudo bem?